Eu odeio ficar preso em engarrafamentos. Não sei você, mas meu joelho esquerdo dói muito ao ficar acionando o pedal da embreagem. Essa lesão foi causada por uma queda de bicicleta. Ou seja, eu te entendo. Essa carga que você está vendo causou muitos e muitos engarrafamentos para ser transportada. Mas antes, deixa eu te contar uma história que ocorreu com um amigo. Acidente brutal, como uma carga gigantesca ceifou 2 vidas em questão de segundos. Em 2020, por volta das 7 horas da manhã, o céu estava com uma cor azul intensa. Miguel e Gabriel, pai e filho, um de 67 e o outro de 43 anos, estavam viajando tranquilamente, conversando. Eles pegaram a estrada cedo, pois queriam chegar logo ao destino, a cidade do Rio de Janeiro. Enquanto Miguel dirigia o carro, José lembrava da filhinha que tinha nascido há pouco tempo e de quanto isso o fazia feliz. Enquanto isso, Pedro, com seus 58 anos, barba já com vários cabelos brancos e um boné preto, para esconder o pouco cabelo que ainda restava na sua cabeça, conduzia uma carga de mais de 65 metros de comprimento e 3 metros de largura. Pedro já estava acostumado, com seus quase 30 anos de experiência como caminhoneiro. Para garantir a segurança dessa carga tão valiosa, uma pá eólica caríssima, outros 2 veículos vinham, um na frente de Pedro e outro na parte de trás, são carros equipados com cores que lembram uma zebra, só que laranja e branco. Por isso são chamados de zebrinhas. Esse grupo estava na mesma estrada por onde vinham Miguel e Gabriel, mas em sentido contrário. O destino nos prega a peças. Se, somente naquele dia, o despertador de Miguel tivesse atrasado 1 minuto. Se Gabriel, por alguns minutos, tivesse enviado uma videomensagem para sua bebê. Se o café de Pedro tivesse quente demais para beber tão rápido. Se alguém da equipe de escolta tivesse tido algum problema mecânico ou vontade de ir no banheiro. Se, cada um dos eventos, tivesse ocorrido só um pouco diferente, talvez 2 vidas tivessem sido poupadas. Por causa desconhecida, talvez susto, talvez algum problema mecânico, talvez algum problema orgânico, o destino juntou esses 3 homens em uma batida frontal. Poderia ter sido um acidente sem vítimas, mas, infelizmente, como estamos tratando de um veículo de mais de 65 metros e várias toneladas, após a colisão, Miguel e Gabriel ficaram presos embaixo dessa carga, perdendo suas vidas. Essa é uma história baseada em fatos reais, os nomes foram trocados, mas esse tipo de transporte de cargas de grandes dimensões é extremamente perigoso e precisa de muito empenho de todos para que nenhuma vida seja perdida. Agora veja alguns dados da carga e logística do presente transporte. Carga transportada. Equipamento a ser usado na maior indústria madeireira da região. Peso, 47 toneladas. Largura, 9,17 metros. Essa largura é maior que 2 pistas da rodovia. Vai de ponta a ponta, incluindo os acostamentos. Uma carga assim necessita de uma logística de transporte imensa, veja. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Vários veículos de escolta credenciados, sais zebrinhas. Uma equipe para retirar e recolocar as placas. Várias equipes de apoio da concessionária da rodovia. A escolta foi realizada da cidade de Mafra, em Santa Catarina até a cidade de Curitibanos, também em Santa Catarina. Ao todo foram mais de 200 quilômetros, feitos em 3 dias, do nascer ao pôr do sol. Vou entrar à esquerda aqui. Primeiro ponto de parada para deixar o trânsito fluir. Como funciona uma escolta de uma carga dessas? Veja o passo a passo. 1. A escolta é realizada por trechos de 10 a 20 km. 2. Após cada trecho a carga sai da rodovia e o trânsito flui. 3. Só pode transitar do nascer ao pôr do sol. 4. Não pode estar com neblina.
5. Duas equipes deslocam até o próximo ponto de parada e bloqueiam o trânsito. 6. Outra equipe retorna e só após ela chegar é iniciado o deslocamento. 7. A Polícia Rodoviária Federal vai atrás do comboio impedindo que condutores tentem passar. Diversas vezes a Polícia Rodoviária Federal precisa acionar as sirenes para alertar alguns motoristas irresponsáveis que insistem em querer passar pelas laterais da carga superdimensionada. A multa, para os veículos que insistirem em forçar a passagem, começa com R$ 880 e, dependendo das infrações cometidas, pode aumentar muito. Muitas e muitas pessoas com seus celulares tirando fotos e filmando a passagem da carga. Realmente é um espetáculo. Segundo ponto de parada para a felicidade de todos que estão presos no engarrafamento. Várias equipes foram verificar a rodovia para analisar as condições do tempo, havia muito nevoeiro. Com nevoeiro fica inviável continuar, pois pode ocorrer algum acidente. Assim como ocorreu com Miguel e Gabriel. Vocês têm que fazer ali a lateral, porque senão eles vão ultrapassar nós ali pela lateral do Trevar, a PRF está fazendo positivo. As áreas urbanas das cidades com vários cruzamentos são de grande tensão para toda a equipe, qualquer erro pode custar várias vidas ou danos à carga. Quer descer ali próximo à passarela para ver se a gente dá uma olhadinha para ele não pegar ali? Positivo? Quanto é pra... Filas imensas de engarrafamento. Lidar com a frustração, raiva, impaciência dos condutores não é algo fácil. Parada estratégica para almoço e descanso de toda a equipe. Todos já estavam famintos e exaustos. Trecho mais crítico de todo o percurso. Início da subida da Serra do Espigão, um longo trajeto de mais de 20 quilômetros, várias curvas e locais perigosos. O conjunto com a carga só consegue trafegar na velocidade de 10 km por hora.
Finalmente chegamos no local onde a carga irá dormir sua última noite. Agora a carga irá ficar nesse local até o dia seguinte, quando será finalizado o serviço de escolta. Por hoje acabou já. Agora a carga vai dormir aqui só amanhã. Onde é que tá a carga aqui? Pode deixar aí, pô, né? Pode deixar. Estávamos passando pela cidade de Santa Cecília. Uma cidade com vários acessos, necessitando de uma atuação mais enérgica da Polícia Rodoviária Federal, para garantir a segurança de todos. O próximo ponto de parada é no pedágio de Santa Cecília, no alto da montanha. O local é muito perigoso e precisa que todas as equipes estejam muito atentas. Além disso, é necessário preparar e retirar várias placas no próprio pedágio. Parada na... Último trecho da escolta superdimensionada. Precisamos continuar com muita cautela e paciência. Diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. A equipe da Polícia Rodoviária Federal desloca até o ponto final para analisar a segurança do último percurso da carga. A carga será entregue um pouco antes da entrada da cidade de Curitibanos, em Santa Catarina. Chegada no destino final, Bernec. Última etapa do transporte de carga indivisível. Após a chegada no destino, todas as equipes são desmobilizadas, permanecendo no local somente as pessoas necessárias para desembarcar e descarregar a carga. Vai, Diogo, que já passou a placa.
Todos estão emocionados e felizes. Temos a sensação do dever cumprido. Muitos dos trabalhadores e motoristas estão há vários e vários dias sem ver suas famílias. Falou, obrigado também. Serviço finalizado. Go to the home.